irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquemos de pé. Vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, cantando. Vamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E agora vamos acolher o nosso irmão, Padre Rafael. Mais uma vez ele vem à nossa comunidade para repassar, suas experiências para nós. Seja bem-vindo, Cababom. Boa noite. Bem, me pediram hoje para falar sobre as partes da missa, mas eu penso que nessas coisas vocês são letrados, porque no final das contas vocês não faltam missa, então conhecem as partes da missa, com exceção do padre. Eu vou fazer umas perguntas, não vale ele responder. Quantas partes vocês acham que tem a missa? 3, 4. Alguém dá mais ou menos? São 4. Ninguém arrisca mais? Na verdade, levando ao pé da letra, nós temos 2 partes. Mas como tem a introdução e tem a conclusão, a gente podia... Nós não vamos fechar nas 4, porque na verdade a introdução faz parte da primeira e a conclusão faz parte da última. Nós temos 2 partes da missa, que se chama liturgia da palavra e liturgia sacramental. A liturgia da palavra tem, quando nós escutamos a palavra de Deus, e a outra vai do ofertório em diante. Então, antes da primeira parte da missa, propriamente dito, tem aqueles ritos que introduzem a gente na primeira parte da missa, na missa inteira, e depois, da comunhão, o que fecha a celebração, que é a conclusão. Então, assim, seriam 2 partes e 2 anexos. Quando que começa a missa? Na procissão de entrada. Mas onde que começa a procissão de entrada? A missa propriamente dita começa aí, né? Mas ela começa antes, quando a gente se dispõe a ir para a missa. Ela começa aí, no desejo de participar. Então, aquela procissão de entrada que a gente faz, ela já é um sinal da procissão que a gente fez quando saiu de casa. Por isso que eu costumo dizer para o pessoal: olha, quando você vai para a missa, se você for a pé, de carro também, mas a pé se simboliza mais a caminhada do que se a gente vai de carro. Mas nem sempre a gente pode ir a pé para todo canto, porque senão a gente não chega na hora.
Porque também tem outra coisa, o pessoal aqui não chega atrasado na missa. Graças a Deus eu fiquei sabendo disso, que ninguém chega atrasado na missa em São Gerardo. Mas mas vejam só, a missa começa lá e a procissão de entrada, ela é um sinal daquela procissão que a gente vem fazendo de casa. Mesmo que a gente tenha vindo de carro, no seu meio de transporte, mas o movimento de se dispor aí a celebração da Eucaristia, se preparar para a missa. Antigamente o povo tinha um costume interessante, que era o pessoal quando ia para a missa tinha roupa de missa. Assim como o pessoal tem roupa de praia, roupa disso, roupa daquilo. Só que a roupa de missa está ficando cada vez menos usual, porque o pessoal hoje está acostumando a ir para a missa com qualquer coisa. Mas o pessoal antigamente tinha roupa de missa, então ia se preparar, se arrumava para ir para a missa do domingo, de modo especial para a missa do domingo. Esse movimento interior do coração e o movimento que leva a gente até a celebração é a primeira procissão que a gente faz. É a primeira procissão de entrada que a gente faz da missa, que é sinalizada, simbolizada por aquela outra procissão que o padre faz com a sua equipe para poder começar a celebração da missa. Então aí começa a celebração. Como eu ia dizendo, por isso que eu costumo dizer para o pessoal: olha, quando você vai para a missa, lembre-se que se a missa começa para você de modo pessoal, particular, a missa começa no movimento que você faz de decidir ir para a missa, que essa decisão contou com a sua vontade, mas também com a graça de Deus que tocou o coração. E até que você chegue na igreja, esse já é de algum modo o começo da celebração. Então a gente não devia ir de qualquer jeito, e nem deveria fazer qualquer coisa no caminho que leva para a igreja. A gente deveria ir pelo menos disposto a não ficar conversando coisa indevida no caminho, porque isso já vai na preparação do nosso coração para participar da celebração. E quando a gente chega lá, às vezes a gente chega mais cansado porque falou o tempo inteiro antes de chegar na missa o que não devia, do que mesmo pelo trajeto que fez até chegar na igreja. Então essa é uma coisa importante. A gente pensa que não é nada, mas é a disposição do nosso coração para participar da celebração, que já é o início para que a gente participe bem. E depois, chegou na igreja, a gente não precisa ficar reparando quem está entrando. Isso é outra coisa que eu sei que não acontece aqui, acontece em outra paróquia vizinha, mas aqui não acontece. Mas porque a gente deve estar prestando para quem chegou atrasado, a gente deve ficar então um pouco se concentrar. Aqui tem a Capela do Santíssimo, faz uma visita, nem que seja uma visita rápida ao Santíssimo, faz uma oração, depois vai para a igreja e fica em silêncio para poder ir e começando a colocar diante de Deus a vida e as intenções, porque nem sempre todas as intenções da missa estão naqueles papéis que a gente apresenta. Tem muita coisa guardada no coração que entra nas intenções da celebração, que o sacerdote oferece a Deus nos ritos introdutórios, que começam com a procissão de entrada, a procissão oficial de entrada, em que entra o presidente da celebração com os seus auxiliares, os ministros, os coroinhas, os leitores, do modo como na paróquia as coisas estão organizadas. Chegando lá no altar, nessa primeira parte introdutória, na missa de semana normal, a gente omite o canto do Glória, mas nós vamos pegar sempre como modelo a missa do domingo, porque é o dia por excelência, né? Então o presidente da celebração, depois da Santíssima Trindade, acolhe todo mundo, como um sinal de que ali nós estamos como irmãos, e a gente responde isso: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então ninguém está ali reunido por outro motivo, ou não foi outra coisa que nos reuniu ali a não ser o amor de Cristo que nos uniu.
É bom que a gente vá pensando nessas coisas, são detalhes pequenos que às vezes a gente já responde automaticamente, porque a resposta já está decorada, mas que antes de sair da nossa boca deveriam calar muito profundamente no nosso coração. Bendito seja Deus, porque Ele nos reuniu, e nos reuniu no amor de Cristo. Tem uma musiquinha que o pessoal cantava antigamente, pelo menos quando eu ia pro encontrão na paróquia com meus pais, eles cantavam, né? Quem foi que aqui nos reuniu foi o amor. Quem foi que um dia na cruz nos redimiu foi o amor. Então foi o amor de Deus, Ele é a motivação para a gente estar na celebração. E é o amor de Deus que congrega a comunidade que está reunida. Porque nós não estamos ali, aqui é uma outra coisa importante. Ninguém está na celebração da Eucaristia sozinho. Nós estamos na celebração da Eucaristia como comunidade, como uma igreja única, que celebra a mesma Eucaristia, que foi a mesma Eucaristia que o Senhor celebrou com os apóstolos na ceia. É a mesma palavra. Às vezes eu escuto pessoas que viajam, que vão fora e padre, a gente está em países diferentes, mas se a gente entra, a gente nem sabe o que pode estar falando, mas a gente sabe o que está acontecendo, porque é a única celebração, é a única missa celebrada em todo lugar. E é a mesma comunidade de fé, porque se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, seja onde estiver, mas é a mesma comunidade de fé que crê, que celebra aquilo. Então o presidente faz a saudação, acolhe todo mundo, e depois que acolhe todo mundo, para que a gente possa celebrar com maior dignidade, a gente reconhece aquilo que a gente é. É tanto que uma das munições no início da celebração a gente diz: no início dessa nossa celebração, tomemos consciência das nossas faltas para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios. Porque aí a gente toma consciência de quem é e o tamanho daquilo que a gente foi fazer ali, que não é pequeno. Porque a Eucaristia não é algo pequeno, é enorme, não tem o valor, é sem tamanho. Então, para que a gente seja digno, é Ele que se foi Ele que pôs a disposição no coração para a gente estar ali, também é Ele que faz a gente ser digno para participar. Então a gente vai lá e Ele nos torna digno. A gente faz um ato de penitência que não perdoa pecado, para a gente não ficar com essa ideia na cabeça de que o ato penitencial da missa absolve os pecados do mesmo jeito que a confissão ao pé do ouvido do padre, porque não é. O ato penitencial da missa serve para a gente tomar consciência de quem a gente é diante de Deus. E tomando consciência de quem a gente é diante de Deus, a gente sabe que nem sempre caminha como Ele deseja. E aí a própria Eucaristia deve nos levar depois ao sacramento da reconciliação, sempre que for necessário. Mas o ato penitencial não perdoa, até porque a absolvição dos pecados, para ser válida, além de você ter que dizer os pecados, o padre tem que dizer uma fórmula, que é própria do sacramento da reconciliação. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser dito isso. Se não foi dito, não teve perdão dos pecados. Mas o ato penitencial serve para a tomada de consciência de que nós somos pecadores. E aí a gente pode celebrar com mais clareza ainda a Eucaristia. No domingo nós cantamos o Glória, porque reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos a nossa pequenez e que Ele é que nos torna dignos de celebrar, mas depois reconhecemos a grandeza dele, cantamos o Glória. Depois, todas aquelas intenções que foram apresentadas no início, ou que são colocadas naquelas folhas de intenções, mais as intenções que as pessoas trazem no coração, o padre reúne numa só intenção, que se chama oração coleta. Não é oração da coleta, porque para o pessoal não confundir, porque uma vez um padre foi dar uma de muito explicativo na missa e disse: agora vamos para a oração da coleta. Quando ele viu, já tinha sacolinha com moeda batendo, trem.
Porque o pessoal, mas não é oração para fazer coleta, é oração que colhe todas as intenções que foram apresentadas e aquelas que ficaram guardadas no coração. E todas então ali naquela oração são colocadas diante de Deus. Daí, essa foi a introdução da missa. E isso foi o que a gente fez para poder entrar no ritmo da celebração, para poder celebrar e escutar a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia com o coração aberto. Então, os ritos introdutórios da celebração, seria o que, entre aspas, nós chamaríamos de primeira parte, se a gente fosse pegar assim, ele serve para motivar o nosso coração para entrar na dinâmica da celebração. Inclusive no ato penitencial, às vezes no hino de louvor, se pode dar no comentário inicial, se pode dar a tônica. Hoje nessa celebração nós estamos aqui reunidos por tal motivo, a palavra de Deus está nos dizendo isso, portanto com alegria, com disposição de coração, e daí segue. Vem a liturgia da palavra. O que tem na liturgia da palavra? Vamos lá, para ver se a gente mexe mais com vocês. Tem quantas leituras? 2 no dia de domingo. Mas só são 2 leituras? No final, nós temos 4 leituras da palavra de Deus. 2 que são, agora nesse tempo de Páscoa, se vocês têm notado, sempre no domingo também, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Por um motivo muito simples, porque se começa a contar como a comunidade cristã foi crescendo a partir da ressurreição. E como é tempo de Páscoa, se toma o testemunho dos apóstolos para mostrar isso. Ora, geralmente nos tempos comuns ou em outros tempos da liturgia da igreja, com exceção da Páscoa, a primeira leitura é do Antigo Testamento, a segunda leitura é uma leitura do Novo Testamento, o Salmo no meio e depois vem o Evangelho. A promessa de Deus que cai no coração do ser humano, que é capaz de transformar essa promessa em oração, que é o Salmo. Depois, como essa promessa se tornou realidade na vida das comunidades que vivem aquilo que foi a realização da promessa, que é o Evangelho, Jesus. Então, as leituras, elas pegam a palavra de Deus de algum modo para mostrar como Deus prometeu, o que Ele prometeu e como Ele realizou. Então é um pouco a dinâmica das 4 leituras da missa do domingo. Na semana a gente tem uma leitura, o Salmo, o Evangelho. Agora, nos domingos, durante os dias de semana, as leituras são divididas em anos pares e anos ímpares. Então, se você abrir o lecionário, que é o livro das leituras, você vai encontrar lá ano par, ano ímpar. Então, a primeira leitura, se nós estamos em 2011, você esse ano vai ler sempre as leituras que estão no lecionário do ano ímpar, com o salmo próprio. O Evangelho é o mesmo. Interessante, não sei se vocês prestaram atenção, todo ano os Evangelhos dos dias de semana são sempre os mesmos. Sempre. Só muda a primeira leitura. Mas para ver como a palavra de Deus, mesmo que repetida anualmente, ela sempre traz coisas novas. Porque sempre a gente, inclusive depende também um pouco de como a gente está vivendo, como é que está aquele tempo da vida da gente. A palavra de Deus é capaz de dizer coisas novas. Por isso que Jesus disse que o homem sábio e inteligente é aquele que sabe tirar da sua sacola coisas novas e velhas. Agora, uma coisa importante antes de passar para a homilia é que quem vai ler precisa ter muito cuidado, porque é a palavra de Deus que está sendo transmitida, não é uma palavra qualquer. E às vezes a gente eu sei que a missa que os casais organizam não sofre também desses problemas, mas por exemplo, pegar a leitura na hora, às vezes é complicado, porque tem umas palavras que às vezes engancha a língua da gente, isso é verdade. Não é só na palavra de Deus, tem em vários outros lugares, mas às vezes para proclamar a palavra de Deus, a gente proclama a palavra, a gente diz hoje assim,
é a nomenclatura mais acertada para dizer, do que a gente simplesmente lê a palavra. Mas a gente proclama, porque ela está sendo pronunciada para uma assembleia, para muitas pessoas. Portanto, a palavra de Deus, ela deve ser bem proclamada, bem lida, com os pontos que ela tem. Se tem um ponto de interrogação, você não vai ler como exclamação, com o ponto final, com a vírgula, colocando as coisas no lugar certo. Porque senão corre o risco da gente dizer para as pessoas algo que a palavra de Deus não está dizendo, e as pessoas acabam interpretando ao seu bel prazer, porque a gente não leu direito a palavra de Deus. Então a gente tem que saber proclamar bem a palavra de Deus, para que ela caia direito no ouvido das pessoas. Depois, o salmo, ele por índole é um hino, é uma oração de louvor. Então ele pode ser cantado, mas atenção, eu chamo a atenção inclusive quando às vezes tem diáconos que proclamam o evangelho, eu sempre digo para eles, que vou dizer agora com relação ao salmo também: se você tem voz boa para cantar, cante, mas se você não tem, desista, porque você vai atrapalhar, e as pessoas vão, isso se chama ruído, não só porque saiu da voz, mas por exemplo, inclusive a estola torta que o padre bota, que às vezes não arruma direito, é um ruído, porque você presta mais atenção no ruído daquilo ali que está fazendo à sua vista, aos seus olhos, do que naquilo que está sendo transmitido durante a celebração. Então um salmo mal cantado, um evangelho mal cantado por um diácono ou por um padre, pode dizer, desista, porque não dá. Agora, se ele for bem proclamado, ele pode fazer muito mais efeito. Aliás, ele fará um efeito muito melhor, porque ele fará um efeito positivo. Mas se a gente presta atenção, vamos ver onde é que ele vai dar o grito do gato, aí complica. Depois do evangelho, para o evangelho nós levantamos, porque no final das contas é a própria palavra de Jesus que está sendo proclamada ali. Depois vem a homilia, em que o padre, ou o diácono, ou o bispo explicam a palavra de Deus, como aquela história do Filipe, que encontrou com aquele eunuco no meio do caminho. Ele disse: o que é que você está lendo? Ele desenrolou o livro do profeta Isaías e disse: mas eu não entendo o que está aqui. E Filipe começou a explicar a palavra de Deus, como Jesus que se encontra com os discípulos de Emaús, e ele retoma, diz, desde Moisés, passando por Moisés até os dias atuais, Jesus explicava a palavra para eles. Então, lógico que na homilia se deve fazer um esforço muito grande de atualização da palavra de Deus, porque a gente começa o evangelho dizendo que naquele tempo Jesus disse, mas dizia o padre Caetano, fundador do Instituto Nova Jerusalém, que a palavra de Deus não era só para aquele tempo, mas a palavra de Deus ela é para agora. Portanto, a homilia tenta fazer esse esforço. A palavra homilia significa conversa, mas no final das contas ela deve ser um esforço de atualização da palavra de Deus, de trazer um pouco a palavra de Deus mais para perto e para a nossa realidade, para que a gente vá entendendo melhor a palavra de Deus. Então, para isso está aí a homilia. Aí não é lugar para fazer comercial, aí não é lugar para fazer campanha seja de qualquer tipo, especialmente campanha política, não é lugar para isso, mas é lugar para falar de Jesus Cristo e da palavra de Jesus. E aí acontece o que a própria palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o resto será acrescentado, vem depois, porque à medida que a gente vai tomando consciência de Jesus e daquilo que Ele quer, a gente vai procurando viver de acordo com o que Ele quer, e aí mudam as relações em qualquer outro ambiente, seja político, econômico, social, de educação, seja o que for. Bem, a homilia. Depois as preces, porque a palavra de Deus que cai no coração da pessoa e faz com que a pessoa
medite sobre ela, ela faz a gente proclamar a fé, ela faz a gente aderir ou não. São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido. Portanto, a palavra anunciada, isso foi o que aconteceu com o eunuco do apóstolo Filipe. Quando ele anunciou Jesus Cristo para ele, ele disse: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe batizou ele, professou a fé. Então o credo, que vem logo depois da homilia, é para dizer: isso tudo nós acreditamos, nós professamos a nossa fé naquele que acabou de nos falar, Jesus Cristo. Aí professa-se a fé, e essa fé nos faz entrar em oração, vem a oração da comunidade. Por isso que muitas vezes se tem pedido o esforço das comunidades para que também elas não só se utilizem de material que vem de fora, mas inclusive elas também produzam a sua própria oração, que vá de acordo com as necessidades da própria comunidade. Às vezes por uma situação difícil que alguém está passando, às vezes por algo que a palavra de Deus iluminou e que a gente pode rezar por aquilo no meio da comunidade. Então, vejam só, a palavra é anunciada, a palavra é explicada. Essa palavra que foi anunciada e explicada, ela me faz professar a fé em Jesus Cristo. Essa fé que eu professo me leva a rezar. Tudo tem uma ligação, nada é feito por acaso e solto. Essa palavra, ela me leva a outra parte da missa, que são intimamente interligadas. A palavra de Deus leva ao altar. Por isso que na celebração da Eucaristia nós temos duas mesas, porque segundo Jesus disse: a minha palavra é pão, capítulo 6 de São João. Portanto, a palavra de Deus também é alimento. Portanto, e aí existe uma mesa própria para ela, que é o ambão, a mesa da palavra de Deus, que se une à mesa do altar, a mesa do sacrifício da Eucaristia. Essas duas mesas estão intimamente ligadas, não existe uma sem a outra, não pode haver uma sem a outra. É tanto que na celebração da Eucaristia se pede que as leituras da palavra de Deus não sejam subtraídas, porque é a palavra de Deus que me faz professar a fé, que me faz entrar em oração, mas é a palavra de Deus que me faz conhecer aquele com quem eu vou comungar. Se eu não comungo com o que Ele deseja, como eu vou comungar com Ele próprio? Portanto, a palavra de Deus é para descobrir qual é a vontade de Deus, e aí eu entro em comunhão com a palavra, eu comungo da palavra de Deus. Nem que no começo, como diz a própria Bíblia, no começo ela entre doce como mel, mas no estômago ela fica amarga, porque nem sempre a palavra de Deus diz o que a gente quer ouvir, ou do jeito que a gente quer ouvir, mas é ela quem nos leva à mesa da Eucaristia, porque a partir dessa palavra eu acredito em Jesus Cristo, eu adiro a Ele e faço comunhão com Ele. Aí eu posso entrar na comunhão, inclusive porque haverá ainda antes do banquete da Eucaristia, antes da comunhão com Jesus na Eucaristia, uma outra comunhão, que daqui a pouco a gente chega nela, para poder a gente chegar na comunhão plena com Jesus. A primeira é a comunhão com a palavra. Bem, chegamos no ofertório. Aliás, na liturgia sacramental, quais são as partes? O que tem? Daí até a hora que distribui a comunhão, tem a consagração, tem o ofertório, tem a oração eucarística, tem o abraço de paz, tem a oração do Senhor, com o Pai Nosso. Então começa com a apresentação das oferendas. No altar a gente põe pão e vinho. Por quê? Porque pão e vinho foram as matérias que Jesus usou na última ceia. Por isso que não se usa outra coisa, porque na última ceia Jesus usou pão e vinho. Então se usa pão e vinho para ofertar no altar. E aí a oferta do pão e do vinho, elas são colocadas como ofertas para o sacrifício, mas o sacrifício ainda vai acontecer, porque o sacrifício será depois o corpo e o sangue de Jesus.
Esse é que é o sacrifício verdadeiro. Essas são oferendas apresentadas para o sacrifício. Ora, apresenta-se o pão, que deve ser pão ázimo, pão sem fermento, e o vinho de uva, que nele se põe uma gota d'água. Aquela gotinha d'água simboliza a nossa humanidade, que é mergulhada e se perde na divindade de Jesus. Então é a gente que vai ali, de algum modo é a nossa oferta. Ora, feita a apresentação das oferendas, começa então o grande louvor da igreja, a grande prece, a grande oração que nós chamamos de oração eucarística, a oração de ação de graças, porque Eucaristia significa ação de graças. Então a oração eucarística é a grande oração de ação de graças, que começa com um reconhecimento, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criaste proclama o vosso louvor, o reconhecimento de Deus, e esse reconhecimento se fecha quando a gente diz que Deus é santo. Logo na sequência, então, acontece o que nós chamamos o momento, o ápice da oração eucarística, assim como o Evangelho é o ápice da liturgia eucarística. A consagração do pão e do vinho são o ápice da liturgia sacramental. Então aí vem a consagração, o pedido que o Espírito Santo transforme, e quem transforma não somos nós, não é o padre que transforma o pão no corpo de Jesus e o vinho no sangue de Jesus, é o Espírito Santo que ele pede. Por isso que no dia da ordenação as mãos do padre foram ungidas com o óleo do crisma, para sinalizar exatamente a força do Espírito Santo. Ora, ele pede o Espírito Santo, nós os pedimos, envieis o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso ele diz as palavras sobre o pão, ele diz as palavras próprias sobre o vinho. O pão e o vinho agora já não são pão e vinho somente, transformados agora são corpo e sangue de Jesus. Termina aí a consagração, e isso nós admitimos pelo dado da nossa fé. Por isso que termina, eis o mistério da fé. E aí tem uma coisa importante. Vejam só, na própria palavra da consagração é dito, o que Jesus fez na última ceia? Tomou o pão, deu graças. Essa é a hora em que Jesus dá graças, até o final da oração eucarística. Depois partiu o pão. Isso a gente faz na hora do cordeiro. Partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Comunhão. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então, aquilo que a gente diz ali na hora da consagração é o que na verdade está acontecendo e continuará acontecendo durante toda a celebração, até a distribuição da comunhão. Não que a consagração vai terminar lá, porque a consagração termina na hora em que as palavras são ditas sobre o pão e o vinho. Mas o rito que Jesus realizou na última ceia, ele vai da apresentação das oferendas até a hora em que a comunhão é distribuída, o rito inteiro. Bem, aí vem a oração eucarística. Na oração eucarística a gente pede, vocês lembram? Depois da consagração a gente faz alguns pedidos. A gente faz um memorial celebrando agora, ó Pai, a paixão do vosso Filho, que é a continuação, e se pede se faz um outro pedido para a vinda do Espírito Santo. A gente pediu que o Espírito Santo viesse sobre o pão e o vinho. Depois a gente pede que o Espírito Santo venha sobre o povo que está reunido. Porque aqui vem a outra comunhão. Aquele corpo de Cristo que está consagrado sobre o altar, ele será dado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Na oração eucarística o padre pede,
E nós vos suplicamos, enviai o vosso Espírito sobre o povo reunido para que vos ofereça. Então também o povo de Deus, é pedido sobre ele o Espírito Santo, para que assim como o Espírito Santo transformou o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, também o povo de Deus se reúna no mesmo Espírito como o corpo de Cristo, como igreja. Aí a outra comunhão, que vai ser selada no ato do abraço de paz, antes da comunhão, para que a gente lembre do que Jesus diz: ninguém, se você tem alguma coisa contra alguém, antes de se aproximar do altar, deixa a tua oferta, vai te reconciliar com ele, depois volta. A comunhão com a palavra e a comunhão com os irmãos nos levam à comunhão plena com Jesus na Eucaristia. Quando uma dessas está truncada, a gente não comunga plenamente com ele. Então são comunhões que vão nos preparando para a comunhão plena com Jesus. Às vezes a gente cria muita coisa e quebra a comunhão sem nem imaginar que aquilo que a gente está fazendo é a quebra também da comunhão com Jesus, porque afinal de contas nós somos imagem e semelhança. E Jesus disse: tudo que você fizer ao menor desses meus irmãos, é a mim que estará fazendo. Então, se a gente quebra a comunhão com alguém, a gente está quebrando comunhão com Jesus. Então, por isso que o ato penitencial deve ter nos lembrado do que a gente tem que viver para poder comungar. Ora, estamos já chegando no fim da missa. Agora, depois vem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela só termina quando a gente responde o amém antes do abraço de paz, porque ela é a continuação da grande oração eucarística, porque aqui começa um outro rito. Dentro da segunda parte da missa tem um rito especial, que é o rito para que a comunhão seja distribuída. A gente começa rezando o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, o padre ainda faz uma rápida oração, que é uma espécie de adendo ao Pai Nosso, e aí depois vem um abraço de paz como gesto concreto e real para que a gente possa se aproximar da mesa da comunhão. Comungamos, e depois de comungar a gente volta para o lugar, vai rezar, vai se recolher para agradecer a Deus, mas também para se colocar diante dele que está dentro de nós, porque foi recebido em comunhão. E aí, terminado isso, vem os ritos de conclusão da missa. A oração que se faz depois da comunhão, faz a oração da comunhão, pós-comunhão, vem os avisos, que na verdade não deveriam tomar mais tempo do que a missa. E tem muitas paróquias por aí que às vezes os avisos tomam mais tempo do que a missa inteira. E a gente aí depois da missa, depois dos avisos, tem uma homenagem. Então tem 4 missas 7º dia, para cada um tem uma mensagem. Aí tem uma música e tem mais outra não sei o que. E a gente demorou mais tempo aí do que na missa inteira. Até porque os avisos deveriam ser muito sintéticos, rápidos, e de modo especial se deveria avisar na igreja o que é de interesse coletivo. Reunião, inscrição para batismo, inscrição para aviso para o grupo de crisma, porque tem crismandos ali no meio. Aviso. Ora, o conselho paroquial vai se reunir. Para que precisa esse aviso na missa? O povo, na sua grande maioria, nem escuta. Vai ter reunião dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, como se aquele aviso fosse modificar alguma coisa, porque os ministros já estão todos avisados. Lógico, e isso depois é bom que esteja no flanelógrafo, ou que se a paróquia tem informativo, isso vai no informativo e a comunidade fica sabendo de outro modo, porque são comunicados que para a grande massa do povo eles não fazem sentido. Agora, aquilo que é de interesse geral, campanha contra a dengue, é um bom aviso para o final da missa.
porque isso é de interesse geral. E isso faz parte da história do Evangelho de domingo passado, para que todos tenham vida e vida em abundância. Faz parte. E por fim, a bênção final. E a bênção final vem acompanhada daquele graças a Deus. Mas vejam só, na verdade o padre disse lá: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. A tradução nossa do latim para o português não ficou, porque na verdade no latim é ite missa est. Ide agora é missão. Mas na verdade o que a gente quer dizer é praticamente a mesma coisa, só que quando vai ide em paz, que o Senhor vos acompanhe para o que vem depois daqui, e que aquilo que foi vivido aqui seja o que vai ser posto em prática lá fora. E é por isso que nós dizemos graças a Deus, porque é Ele que vai nos acompanhar, foi Ele que nos alimentou pela palavra, pela Eucaristia, é Ele que vai nos dar força, graças a Deus. Mas às vezes o graças a Deus soa assim como um alívio. Graças a Deus, já estava na hora, minha gente, essa missa passou de 1 hora. Afe Maria, esse padre hoje foi terrível. Mas vocês já perceberam? Às vezes é a única missa que a gente vai na semana, a única, e a gente já vai apressado, porque tem coisa mais importante do que a missa depois dela. Mas na verdade a missa do domingo é o coração do domingo, então não pode ter nada mais importante do que ela no domingo, ou no final de semana, naquele final de semana. Mas para a missa a gente vai apressado. Depois, se o garçom demorar a servir, não tem pressa, a gente está tranquilo. Mas a missa tem que ser rápida. Então, são coisas que a gente deveria depois pensar, né? Como que a gente vive, como que a gente encara a celebração da Eucaristia. E agora vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoai-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.